Olá, paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal Chique na Web e hoje é mais um dia do Círculo de Oração Online. O Círculo de Oração Online, todos os dias estamos orando, estamos buscando a face do Senhor e também meditando na sua santa e gloriosa palavra. E a mensagem de hoje, para a sua meditação, para que o Senhor venha falar de forma profunda ao seu coração, se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1. Você que está aí com sua Bíblia, abra sua Bíblia em Juízes 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos juntos meditarmos na palavra de Deus. É muito importante a meditação na palavra do Senhor. Não só dizer eu vou ler a Bíblia, mas sim meditar na palavra de Deus. Meditar refletindo cada versículo da palavra para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. É Juízes capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então havia em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, filha de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada de empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Essa mensagem da palavra do Senhor sobre a opressão vivida pelo povo de Israel. O povo de Israel estava oprimido porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles desagradaram a Deus, estavam agindo de forma que o Senhor não estava se agradando, porque eles não estavam andando na lei de Deus em obediência ao Senhor. Então, devido ao pecado que cometeram, entenda bem a mensagem, eles pecaram, se distanciaram da graça, se distanciaram de Deus. E quando se distanciaram de Deus, Deus não era mais com eles. Quando o homem se distancia de Deus, ele está se distanciando da graça, então Deus já não age em sua vida. O pecado impediu que Deus agisse na vida do povo de Israel. Devido ao pecar, então eles estavam desagradando ao Senhor. Isso aconteceu
depois do falecimento de Eude, que era um dos juízes. E então o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E eles começaram a sofrer grande opressão nas mãos de Jabes. Diz a palavra do Senhor que ele reinava em Azor e Cícera era o capitão do seu exército, o qual também habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel, em meio ao sofrimento, em meio à opressão que estavam vivendo, eles se voltaram para Deus. Foi necessário passarem por uma grande opressão, sofrerem grande opressão para se voltarem para Deus. E se voltaram para Deus e clamaram ao Senhor, pedindo misericórdia. Quando eles clamaram, diz a palavra de Deus, eles clamaram porque aqueles que eram seus inimigos estavam lhes oprimindo por 20 anos. E eles os oprimiam violentamente. Era grande a opressão sofrida pelo povo de Israel. Eram 20 anos nas mãos do opressor. Eram 20 anos em grande sofrimento, relata a palavra de Deus. Mas, quando sofreram, não suportando mais serem oprimidos pelo rei de Canaã, também pelo seu exército, então eles se voltaram para o Senhor. Eles sabiam que precisavam se arrepender, se voltar para Deus, se humilhar diante de Deus, para que então o Senhor tivesse misericórdia deles. É isso que o homem precisa entender. Quando chega a um ponto em que ele está só pecando, está longe de Deus, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, quando vem a opressão, a dor, então nesse momento, ele então reconhece que precisa se humilhar, que precisa deixar o pecado, que precisa deixar os erros e se voltar para Deus. Eles reconheceram que precisavam se voltar para Deus, se humilhar, clamar, suplicando por misericórdia, para que Deus então tivesse misericórdia e os livrasse. Diz a palavra do Senhor que eles clamaram, porque o rei de Israel, o seu exército, o capitão do seu exército, eles tinham 900 carros de ferro. E quando iam contra eles, iam em grande opressão, os oprimia, diz a palavra de Deus, violentamente. Isso nos faz entender que era grande o sofrimento do povo de Israel. Mas em meio ao sofrimento, clamaram ao Senhor, suplicaram pela misericórdia de Deus. Quando o homem reconhece que pecou e se humilha diante de Deus, suplicando por misericórdia, Deus então ele ouve e usa de misericórdia. Relata a palavra do Senhor que a profetisa Débora, ela falou, ela que estava neste tempo julgando Israel, ela se assentava debaixo das palmeiras para ali o povo ir até ela e consultar ao Senhor. E mandou chamar a Baraque. E quando o chamou, ela disse, por tuas mãos, o Senhor livrará o seu povo, livrará o povo de Israel. É através das suas mãos que Deus dará o livramento ao seu povo. Era Deus falando no Monte Tabor. Deus falando, vai, atrai ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Era Deus dizendo para irem ao Monte Tabor
dizendo que ali iriam ferir os seus inimigos, dizendo: e atrairei para ti ao ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim. Sísera era capitão do exército do rei Jabim, o rei que era inimigo do povo de Israel. E o Senhor estava dizendo a ti, Baraque: eu vou entregar os inimigos através de ti, vou entregar os inimigos em suas mãos, através de ti darei o livramento ao meu povo. Mas ele ficou com medo. Baraque pediu a profetisa Débora para que fosse com ele, senão ele não iria. Enquanto Deus estava dizendo: vai que te darei vitória, através de ti o livramento virá para a vida do povo de Israel. Mas ele temeu. Então ela disse, através de uma mulher, isso então acontecerá. Ela disse que iria com ele, e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E isso aconteceu, porque quando Deus fala, nós temos que ouvir aquilo que o Senhor diz. Quando Deus diz: vai que eu irei contigo, assim o Senhor faz. O Senhor estava dizendo a Baraque: vai, eu serei contigo, através de ti livrarei o meu povo. O livramento da parte de Deus irá chegar até o meu povo, até o seu povo, através de ti. Era Deus dizendo, era Deus falando através da profetisa Débora com Baraque. Mas ele temeu. Ele disse: eu não vou sozinho, vai comigo. Ela disse: eu irei, mas a honra não vai ser sua, porque vai ser através de uma mulher. E essa mulher, ela que foi honrada, relata a palavra de Deus que ele foi. A profetisa Débora o acompanhou. E diz a palavra do Senhor: e Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse-lhe: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Então entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier te perguntar: há aqui alguém? Responderá então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, e chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi ela e viu que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. O Senhor, então, ele mostrou o seu grande poder. Ele mostrou o seu grande poder, ele que havia dito a Baraque: vou livrar através de ti. Mas ele temeu e pediu a profetisa Débora que fosse com ele. E o Senhor, usando, disse: a honra não vai ser sua, irei contigo, mas a honra não será sua, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E assim Deus fez conforme ele falou. E agora Deus está falando contigo por meio dessa palavra. Ele está dizendo: eu vou te dar vitória. Hoje Deus promete vitória. Hoje Deus promete bênção, se você crer no que ele está dizendo e tomar posse. Baraque, ele confiava no Senhor, mas naquele momento ele temeu. Ele pensou como ele poderia sozinho guerrear, sozinho, como ele poderia lutar contra aquele
capitão do exército de Canaã. Baraque não entendeu, mas Deus prometia vitória, e Deus promete vitória para você também que está ouvindo essa mensagem. Deus promete vitória. Se você crer, se você confiar, Deus te dará vitória. Vamos falar com esse Deus que tem todo o poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, pedimos vitória. Nós cremos, o Senhor que pelejou e deu a vitória que o Senhor prometeu quando os filhos de Israel clamaram. Eles pediram, eles suplicaram e a vitória chegou nas mãos deles. A vitória foi o grande livramento da opressão. Eles estavam sobre o jugo do inimigo, mas o Senhor os livrou. Meu Deus, livra essa pessoa do jugo do inimigo. Meu Deus, dá vitória para aqueles que estão agora com medo, pensando o que eu vou fazer. Faça com que creiam que o Senhor vencerá essa batalha por nós. O Senhor vencerá essa peleja por nós contra o inimigo. Sim, meu Deus, no nome de Jesus, venha nos dar vitória nessa peleja. Amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar. Que Deus te abençoe.